Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafio da Concursos. Muito prazer, eu sou a professora Rebeca Costa, se você não me conhece. Eu sou professora de Legislação para Concursos Públicos e também Direito Administrativo para Concursos Públicos. E hoje é 1º de janeiro de 2025, literalmente, estou gravando essa aula no dia 1/1 de 2025. Primeiramente, antes de começar a aula, que Deus te dê um abençoado 2025. Não desanime, não pare, não é fácil. Muitas das vezes você vai querer desistir, muitas das vezes pessoas vão falar coisas para você para te jogar lá embaixo, pessoas vão falar que você não consegue, que é difícil demais, que você precisa ali despender, sei lá, 10 horas de estudo, sendo que você não pode. Muitas pessoas vão tentar te colocar lá embaixo, mas que o Espírito Santo de Deus venha te levantar, venha te dar ânimo, venha te dar força. Estava, inclusive, gravando uma aula agora e eu falei com os alunos, se você tiver num dia ruim, se você quiser colocar aqui nos comentários, poxa, professora, hoje eu não consegui estudar, hoje eu fiquei desanimado, eu estava triste, eu não queria. Coloca aqui se você quiser, se você se sentir confortável, porque nesse momento que você colocar, nós vamos estar colocando uma mensagem, algo ali para que Deus venha te fortalecer, venha te dar ânimo, tá bom, pessoal? Nós estamos juntos, não se sinta sozinho, não se sinta desamparado, nós do Desafiando Concurso estamos aqui e Deus é contigo, tenha certeza disso, tá bom? Você não chegou aqui à toa, você não chegou aqui em vão. Bom, pessoal, lembrando que todas as aulas do Desafiando Concursos aqui no YouTube são gratuitas. A única coisa que nós fazemos para poder ajudar o canal, o crescimento do canal, é vender os nossos materiais em PDF, que estão saindo no valor de R$19,90. É só você colocar aqui nos comentários, eu quero PDF, eu quero material, e aí eu te mando as informações, tá bom? E não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho para que quando postarmos aulas você venha ser notificado. Bom, vamos falar hoje da Lei Complementar 233 de 2021. Vamos começar pelo artigo 4º dela, nós já tivemos uma aula dela, vamos agora dar continuidade. Gente, nós estamos falando muito sobre regime previdenciário, né? Vamos aqui recapitular rapidamente, passou Natal, passou ali virada de ano, né? Então, às vezes, não sei como é que foi ali o ritmo de vocês, se vocês estudaram, se vocês deram uma pausa, mas lembrando que o regime próprio de previdência é o regime previdenciário que ampara quem? Ampara servidores de cargos efetivos. Maravilha? Maravilha. Rebeca, e os outros? E os cargos comissionados? E os temporários? Os empregados públicos? Enfim, eles são amparados pelo RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, como é o mesmo regime daqueles que trabalham CLT, que eles trabalham na iniciativa privada, tá? Então, olha lá. O artigo 4º da lei, no caso da Lei Complementar 233 de 2021, vai falar o seguinte: quem não se vincula ao regime próprio de previdência, quem não é vinculado, seja na condição de segurado, ativo ou aposentado, quem não ocupa cargo em comissão, cargo temporário, empregado público, notários e tabeliões e oficiais de registro ou registradores. Os detentores de mandato eletivo, aqueles, por exemplo, agentes políticos, ok? E os membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Então, gente, olha lá. Quando a gente fala de regime próprio, quem é amparado? Apenas e exclusivamente o servidor. Apenas e tão somente. Por quê? Rebeca, mas o empregado público, ele não tem que prestar concurso? Sim, só que ele é outro regime previdenciário. O RPPS é só para servidor. Maravilha? Maravilha. Então, olha lá. Vamos começar falando agora dos dependentes. Quem são os dependentes? O que é um dependente? É uma pessoa que depende da outra. Certo? Deixa eu tomar uma água, gente. Ou seja, é aquele que depende financeiramente.
né? Um exemplo. O filho depende do pai, então é aquele que depende financeiramente de alguém. Então, quem são os dependentes dos segurados? Primeiro, o cônjuge ou o convivente na constância ali, respectivamente, seja casamento ou seja união estável. Então, pode ser união estável? Pode também, tá? O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. Cuidado, o cônjuge aqui divorciado ou separado é só na questão de pensão alimentícia, que foi estabelecida judicialmente. Os outros casos não, aqui é por conta da pensão. O que liga o cônjuge divorciado ou separado ao segurado é a pensão. Ou o filho, desde que, primeiro, seja menor de 21 anos e não emancipado. O que é a emancipação? O Código Civil vai falar para a gente. A emancipação é quando eu antecipo a maioridade. Então, se for esse caso, não. Segundo, inválido. E terceiro, que tem deficiência grave ou deficiência intelectual ou mental. Maravilha? Ok. Fiz esse mapinha mental aqui para você, gente, para a gente poder juntar todos os assuntos em um único slide, né? Porque aqui liga muita coisa. Então, olha lá. Quando a gente fala de filho menor de 21 anos, não emancipado, o inválido, que tem deficiência. Quem também eu vou equiparar a filho? Quem? O enteado. Para filhos de recebimento de pensão por morte. O enteado e o menor tutelado. Como assim o menor tutelado? Quando a pessoa, um exemplo, o servidor tem a guarda, eventualmente. Tutela. O enteado equipara a filho. Maravilha? Ok. Olha o parágrafo 2º. Os dependentes estabelecidos nas alíneas B e C do inciso 3, qual é? O inválido ou que tem deficiência. Olha lá. Um inválido que tenha deficiência grave. Então, a linha B e C do inciso 3 precisam ser comprovados ali, primeiramente, a invalidez ou a deficiência anterior ao fato gerador e a dependência econômica. O que é isso, fato gerador? É uma nomenclatura que a gente usa muito no direito tributário. A gente usa muito essa frase. Fato gerador, a gente usa muito no direito tributário. Fato gerador é um exemplo. Vamos supor. Aquele dependente, ele teve uma deficiência. Ok. Essa deficiência é anterior ao fato gerador. Que fato gerador? Do servidor ser servidor. Dele está inscrito nos quadros da Previdência. Maravilha? Maravilha. Outro ponto que eu tenho também, que a pessoa tem que comprovar. Dependência econômica. Tem que ter ali a comprovação de dependência econômica. Maravilha? Parágrafo 3º. O nascituro, cuja filiação seja reconhecida pela Paraná Previdência, quem é o nascituro? Eu coloquei aqui, mas sumiu. Eu tinha colocado aqui a mulher grávida, deixa para lá. O nascituro é aquele que ainda está no ventre. Terá assegurado seus direitos à inscrição e aos benefícios. Parágrafo 4º. Quando eu falar de união estável, só é reconhecida se eu tenho a convivência pública contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Então, tem que ser algo ali certo, não é algo ali... Não, é certo, tá? Parágrafo 5º. Não será computado tempo de coabitação simultânea, mesmo em tetos distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa. 6º. Se não existe dependente dos incisos 1 e 3, se eu não tenho os dependentes ali, o cônjuge, enfim, filho, não tem. O segurado pode inscrever como seus dependentes, ok?
Ok, poderá inscrever mediante devida comprovação. Quem que ele pode inscrever? O segurado não é casado, não tem filho, não tem ninguém. Quem que ele pode inscrever como seus dependentes? Seus pais e o irmão menor de 21 anos. E aí o irmão menor de 21 anos vai seguir os mesmos requisitos estabelecidos para os casos de segurados que possuem filhos. Aí vai seguir o mesmo requisito. Menor de 21 anos, não emancipado, ou que tenha deficiência grave ou deficiência intelectual, desde que a invalidez também seja anterior ao fato gerador, tá? Olha lá. Parágrafo 7º. A concessão de pensão aos beneficiários que tratam o inciso 1 do parágrafo 6º, ou seja, os pais, aqui, ó, os pais, tá? Deste artigo exclui o beneficiário requerido do inciso 2. Como assim, gente? Presta atenção. Aqui, quando o segurado não tem nenhum dependente, então, um exemplo, o João é sozinho, o João não tem ninguém na vida. Assim, não tem um cônjuge, não tem filho, não tem ninguém. Entre os pais e irmãos, você tem uma ordem. Pai. Ele tem pai? Tem os pais dele? Tem. Então, os irmãos não serão dependentes dele. Porque exclui. Agora, o João tem pai? Mãe? Não tem. Mas o João tem irmão? Aí, beleza. Mas, se o segurado tem os pais, então os pais serão os beneficiários, os dependentes. Ah, mas ele também tem irmão, mas ele tem pai e mãe. Ou ele tem os pais, o pai ou a mãe. Então é uma ordem de... Como é que eu posso dizer? Meu Deus, me ajuda. Como é que é, gente? Não é de classificação, não. É ordem de... Como se fosse uma ordem de prioridade, tá? Bom, parágrafo 8º, olha lá. Nos casos em que foi exigida a comprovação da dependência econômica, vai ser verificada pela Paraná Previdência nas condições e meios estabelecidos sem, no caso aqui, né, o regulamento. Parágrafo 9º. Considera-se pessoa com recursos próprios para a subsistência aqueles cujos seus rendimentos mensais sejam superiores ao salário mínimo nacional vigente. Aqui tudo bem que deixou um pouco aberto, eu acho, não sei se teve uma legislação, acho que foi com vocês. Eu acho que foi com vocês da Paraná Previdência que falava o teto ali, tantos salários mínimos. Por quê? Tá bom, o que seria superior ao salário mínimo? Seria um exemplo, tantos salários mínimos, né? Então, eu preciso comprovar, de fato, essa dependência econômica. Maravilha? Parágrafo 10º. Até que advenha regulamentação específica, eu vou aplicar as disposições do regime geral de previdência para efeitos de definição da linha C do inciso 3. Ou seja, olha só, a linha C, que tem a deficiência grave ou deficiência intelectual mental. Então, nós não temos uma lei específica que fala sobre esse assunto. Então, nesses casos de deficiência grave ou deficiência intelectual mental, no caso de filho, eu vou analisar o que a lei do regime geral de previdência vai me falar, tá bom? Maravilha. Quando que a pessoa perde a condição, a qualidade de segurado? Quando que ela perde a qualidade de segurado? Então, olha lá. Primeiro, como que ela inicia? É adquirida automaticamente ali, né? Quando inicia o exercício do cargo. Então, a inscrição é automática. João iniciou o cargo efetivo dele, o exercício. Então, a inscrição é automática. Então, maravilha. No ato de assunção do cargo público, o que o servidor vai fazer? Ele vai requerer a inscrição dos dependentes. Ele já está inscrito. Agora, ele vai requerer a inscrição dos seus dependentes. O cônjuge, o filho, se não tem ninguém ali, o pai, ou se não tem o pai, vai o irmão. Então, ok.
Se está separado, mas tem a pensão alimentícia que foi fixada judicialmente, então ali ele vai fazer a inscrição mediante a documentação hábil, tá? Maravilha. Quando houver modificação da situação cadastral do servidor, do dependente, do pensionista, eles serão comunicados imediatamente, apresentando documentação comprobatória. Então, por exemplo, inscreveu o filho. Suponhamos. O filho, sei lá, tem 18 anos, 17 anos. Vamos colocar, menor de 21, tem 20. Completou a idade, 21, que é menor de 21, completou, imediatamente tem que ser comunicada, porque é uma modificação da situação cadastral do dependente. Que esse dependente só está cadastrado por conta da idade dele, porque ele faz jus. Agora, aconteceu alguma coisa, então, obviamente, né, estado civil, alguma coisa vai ser mudada ali. No ato da inscrição é facultado, ou seja, não é obrigatório o servidor averbar para efeito de aposentadoria o tempo anterior sob qualquer regime de previdência, tá? A Paraná Previdência, gente, pode exigir, quando for necessário, seja para o dependente, para o servidor ativo, inativo, pensionista, complementação de documentação. Então, um exemplo, se a Paraná Previdência, ela faz a solicitação hoje, aí o servidor, enfim, o dependente, não importa, tem 2 meses para poder realizar essa complementação, ok? Se não fizer isso, aí a fruição dos benefícios vai estar suspensa, tá? Enquanto não for fornecida essa documentação que foi solicitada, a Paraná Previdência não vai assumir o encargo de pagamento do benefício ao servidor inativo, dependente ou pensionista. Bom? Parágrafo 7º. A Paraná Previdência vai desenvolver trabalho de recadastramento geral, tanto de servidor inativo, dependente, pensionista, de todos os poderes. Com qual finalidade? Para promover a atualização dos dados cadastrais. Agora, a perda da condição também ela vai acontecer. Quando que pode acontecer a perda de condição, de acordo com o artigo 8º? Morte, exoneração ou demissão. Então, pode acontecer nesses 3 casos a perda da condição do segurado. O segurado morrer, se ele for exonerado ou demitido da administração, tá? Bom, capítulo 4 vai falar um pouquinho do plano de benefícios, vai falar aqui das espécies de benefícios, quais são esses benefícios. Porque nós estamos falando aqui, né, beneficiário. Então, quais são as espécies de benefícios? Então, vamos lá. Integra o plano de benefícios do regime geral, do regime próprio, de previdência social. Então, artigo 9º. Primeiramente, tem-se aposentadoria por incapacidade ou invalidez permanente para o trabalho. Rebeca, mas você vai falar, deixa eu. Não, depois eu falo o que eu ia falar. Que eu fiz um slide próprio para isso. Deixa pra lá. Segundo, aposentadoria compulsória. Terceiro, aposentadoria voluntária por idade, aposentadoria especial e aqui a pensão por morte, no caso, para os dependentes, né? Eu não posso ter concessão de benefício distinto desses previstos nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, ok? E eu não posso instituir programa que venha conceder incentivo financeiro à antecipação de aposentadoria pelos servidores elegíveis. Maravilha? Maravilha. Então, olha lá. Primeiro ponto. O que é a aposentadoria por incapacidade ou invalidez? É quando o servidor público, por algum motivo, ele está incapaz ou inválido para permanecer no trabalho. Ou seja, incapacidade ou invalidez. Nesse caso, eu vou ter periodicamente verificação ali para saber como que está a situação desse servidor. Para saber se... Por quê? Porque a aposentadoria por incapaz ou invalidez, ela só vai acontecer se a incapacidade ou invalidez for cometido ao servidor. Ou seja, uma característica própria do servidor. É a mesma coisa se eu falar para você assim, o fulano trabalha de noite, por isso que
ele recebe adicional noturno. O que faz dele receber adicional noturno? O fato de ele trabalhar à noite, de 10 a 5. Ok? Então, por que eu tenho essas avaliações? Porque se eventualmente essa qualidade que deu origem à aposentadoria por incapacidade ou invalidez, então o servidor perdeu, ele, vamos supor, a saúde foi restituída, foi restabelecida, aconteceu alguma coisa. Então ele precisa passar por essas avaliações para verificar a saúde, se as condições continuam. Primeiro ponto, vocês devem me perguntar o seguinte, Rebeca, eu já ouvi falar que existe a readaptação de cargo. De fato, eu não discordo de você. Olha o desenhozinho que eu fiz aqui. Eu quero que vocês entendam a diferença de diminuição, redução da capacidade física e a incapacidade definitiva do servidor. Quero que vocês entendam essa diferença. Vamos supor que o seu Antônio teve uma redução da capacidade físico-mental. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser readaptado em um outro cargo compatível com a limitação dele. Por quê? Porque ele teve uma redução da capacidade. Ele não perdeu a capacidade, ele teve uma redução. Então, ele vai ser readaptado para um cargo que seja compatível com a limitação dele. Maravilha? Maravilha. Agora, vamos supor que a senhora Maria, mediante ali a perícia médica da Paraná Previdência, ficou constatado, comprovado, a incapacidade definitiva para exercício do cargo. Olha a diferença. O seu Antônio, ele teve uma redução da capacidade. A dona Maria, não. No caso aqui, foi comprovado a incapacidade definitiva para exercício do cargo. No caso dela, vai acontecer a aposentadoria por incapacidade ou invalidez. Maravilha? Maravilha. Então, olha lá. Aqui vai basicamente falar que a aposentadoria por incapacidade ou invalidez é devida ao servidor que estiver ali incapacitado definitivamente para exercer o seu cargo, insuscetível de readaptação, ou seja, que não tenha como readaptar o servidor. Então, ele vai entrar em aposentadoria por incapacidade ou invalidez, tá? Já falei para vocês, né? Quando o servidor teve a sua limitação, a sua redução da capacidade físico-mental, ele vai ser readaptado em outro cargo e essa readaptação ela vai permanecer enquanto o servidor ainda permanecer nessa redução. Ok? Maravilha. Aqui vai falar um pouquinho do ato de indeferimento da concessão. Pode acontecer? Pode. Aí a Paraná Previdência vai comunicar ao servidor, eventualmente, tá? E também eu tenho uma avaliação periódica da continuidade das condições que deram início à concessão da aposentadoria por incapacidade, eu já falei para vocês. Então, periodicamente, a Paraná Previdência vai realizar avaliações para saber se as condições de incapacidade ou invalidez, elas ainda permanecem para que o servidor venha continuar recebendo, tá? Maravilha. Aqui, ó. O aposentado por incapacidade ou invalidez permanente que voltar a exercer algum cargo, ele precisa comunicar à Paraná Previdência. Ressalvado o implemento de regras de elegibilidade para outra modalidade de aposentadoria. Agora, será considerado indevido o provento que foi recebido de má-fé. Aí, um exemplo. O segurado recebeu ali a aposentadoria por incapacidade ou invalidez de má-fé. Ele vai ter que ressarcir. Ok? De acordo aqui com o parágrafo 5º, ainda ele pode sofrer uma sanção penal e administrativa. Maravilha? A aposentadoria compulsória é aquela que vai estar no artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai estar ali com provento proporcional ao tempo de contribuição. Trouxe o artigo 40, parágrafo 1º para vocês e o inciso 2, que vai falar que o servidor abrangido pelo regime próprio, ele será aposentado compulsoriamente ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar, tá?
Aposentadoria voluntária por idade. O que vai acontecer? O servidor público que for detentor de cargo eletivo são aposentados voluntariamente se observarem esses requisitos que eu transformei eles aqui em um mapinha mental para ficar bonitinho para vocês. Olha lá. Se eu estiver falando de mulher, 62 anos de idade. Se eu estiver falando de homem, 65 anos. Para ambos, precisa ter 25 anos de tempo de contribuição e 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, por exemplo, o seu José tem 65 anos, ele tem lá 15 anos de serviço público, mas ele está apenas 2 anos no cargo efetivo que ele está ocupando agora, que é o cargo que vai dar origem à aposentadoria voluntária por idade. Então, ele vai ter que esperar, porque são 5 anos no cargo efetivo. Maravilha? A aposentadoria especial vai basicamente tratar dos servidores públicos com direito à idade mínima ou tempo de contribuição. Aí vai mencionar polícia civil, policial científico, agente penitenciário, enfim, ok? Próxima aula, então, nós vamos dar continuidade a esse assunto. E lembrando, quem já adquiriu o material, eu já enviei também esse conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.